E aí, galerinha, vamos conversar um pouco sobre a invenção da África, no capítulo 9. Nesse capítulo, nós conhecemos um pouco do continente africano, das suas riquezas, seus aspectos geográficos, ambientais, e também percebemos a influência dessa cultura na cultura brasileira. A África é o terceiro maior continente do mundo e um dos mais populosos. O continente africano, apesar de ser rico em biodiversidade, em cultura, ele sofre com extrema pobreza. Muitos países do continente africano, eles adotaram a língua portuguesa como idioma oficial, como é o caso de Portugal, Timor-Leste, Moçambique, Angola, entre outros. A África, ela é conhecida pela sua pluralidade étnica e cultural e por meio da sua história milenar é capaz de contar diversas histórias sobre a humanidade. Apesar dessa enorme riqueza do continente, muitos países africanos apresentam baixos índices de desenvolvimento, como diversos problemas sociais, como miséria, baixa qualidade de vida, subnutrição e também o analfabetismo. Os países africanos dividem-se em duas principais regiões, o norte da África e a África subsaariana. Ela se divide em África Central, África Meridional, África Setentrional, África Ocidental e África Oriental, como vocês podem ver aí nessa imagem. Mas aí você pergunta, a África é um país? Não, gente. A África não é um país. A África é um continente. Muitas pessoas confundem, mas não. A África com certeza é um continente. E as pessoas também acham que a África, por ser um continente tão grande, ele é todo igual, ele é todo homogêneo. Mas ele não é. A África é uma das regiões mais diversas do mundo, no que se refere à cultura, religiosidade, questões políticas e questões geográficas também. Mas na África existe um país chamado África do Sul. A África do Sul é responsável por cerca de um quinto da economia do continente. Mas voltando a falar da África, o continente, ele é o berço da humanidade. Existem indícios de que esse continente foi o primeiro a ser habitado por humanos. Nós já estudamos isso. Nele foram encontrados diversos fósseis que comprovam essa teoria e também possibilitaram o estudo da evolução humana. Estima-se que a porção norte do continente seja a mais antiga do mundo. E foi lá que se estabeleceu os povos egípcios. Nós estudamos um pouco sobre cada uma das indumentárias africanas desta página e suas principais características. A África, ao longo da colonização, ela foi dividida, segundo os interesses dos colonizadores que ignoraram a realidade e a identidade dos povos, agrupando-os em tribos com disparidades culturais, ou seja, com muitas diferenças culturais. Foi após a Segunda Guerra Mundial que as colônias francesas iniciaram seu processo de independência. Contudo, o continente africano ainda vive diversos conflitos territoriais e também religiosos. Na página 252, conhecemos um pouquinho sobre os mandingas e o Mali. Os mandingas, eles são o maior grupo étnico da África Ocidental. Ele tem uma população de mais ou menos 11 milhões. Eles são descendentes do Império de Mali, que ascendeu ao poder durante o reinado do grande rei mandingo Sudiata Keita. Os mandingos, eles pertencem ao maior grupo étnico-linguístico da África, lá da África Ocidental, na verdade, o Mandé, que conta com mais de 20 milhões de pessoas. Vejam bem, originários do atual Mali, os mandingos ganharam sua independência de impérios anteriores no século XIII, e eles fundaram um império que se estendeu ao longo da África Ocidental. Com os anos, eles migraram para o oeste a partir do rio Níger, à procura de melhores terras agrícolas e de mais oportunidades de conquista, através de uma série de conflitos, primeiramente com os Fulas e, depois de um tempo,
com outros povos, eles levaram metade da população mandingo a se converter do animismo ao islamismo, que eram religiões daquele período dos povos africanos. Hoje, 99% dos mandingos na África são muçulmanos, como algumas pequenas comunidades. Bem, o que a gente precisa analisar também é um mapa. Observem nesse mapa, eu destaquei aí de vermelho o Mali. Olhe como ele se destaca nesse mapa. Vale lembrar também que os mandingos, eles viviam na África, principalmente na parte ocidental, em lugares como Gâmbia, Guiné, Serra Leoa, dentre outros lugares. Não podemos falar de África sem falar do nosso Brasil africano. Afinal, a nossa cultura teve origem com os africanos, que foram escravizados e forçados a trabalhar aqui no Brasil, e tivemos grande influência na nossa cultura vindas desses povos. E para falar disso, nós também vamos falar sobre os patrimônios culturais e imateriais da humanidade. Mas vamos por parte. Patrimônio cultural e imaterial da humanidade, de acordo com a Unesco, que é o órgão das Nações Unidas, ele compreende as expressões de vida e tradições que comunidades, grupos, indivíduos em todo o mundo recebem de seus ancestrais e repassam aos seus descendentes. No Brasil, 38 manifestações culturais imateriais já foram reconhecidas pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, conhecido como IFAM. Destas 5, estão inscritas na Unesco como Patrimônio Cultural Imaterial da Humanidade e também tem seus saberes, celebrações e suas formas de expressões. Os 5 que nós estudamos foi a roda de capoeira, o frevo, o samba de roda, o círio de Nazaré e a arte cuxiá. Cada um desses elementos do patrimônio cultural imaterial faz parte do nosso Brasil. Mas também não podemos esquecer que temos o nosso patrimônio material. Para entender melhor, vocês precisam lembrar um pouquinho de algumas séries atrás, quando trabalhamos cultura material e imaterial. Lembrando sempre que a cultura material ela é algo que está vivo, que está presente. São construções, são objetos que fazem parte da nossa cultura. Já no caso da imaterial, são danças, manifestações culturais, entre outros elementos. Bem, vamos ficando por aqui e até a próxima. Tchau!